Então abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Senhor Jesus tem uma palavra para o teu coração. Jeremias, capítulo 18. Nessa noite eu quero falar com você sobre recomeços. Quantos entendem que o nosso Deus é um Deus de recomeço, amém? Amém, você entende isso? Isso revela a essência de Deus, isso revela quem Ele é. Mas, por causa do pecado, foi deturbado a nossa identidade. E passamos muitas das vezes a não viver a plenitude daquilo que Deus tem. A plenitude daquilo que Deus preparou. Hoje, nessa geração, eu não sei se você já percebeu, mas é difícil recomeçar. É difícil. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que se casam e na caminhada acontece alguma coisa no casamento e elas não querem recomeçar, elas querem terminar, elas querem acabar. Tem gente que tem um sonho e luta pelo aquele sonho. O Senhor deu, o Senhor liberou uma palavra, mas ela chega um momento que ela não quer recomeçar, não quer continuar, ela pensa em desistir. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço, Ele não desiste. E Ele sempre nos chama para recomeçar. Eu quero ler com você Jeremias capítulo 18, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. A palavra fala assim, do 1 até o 6, desculpa. A palavra do Senhor vai falar, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero falar com você a respeito de um Deus que Ele não abandona. Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite e tocasse na pessoa que está do seu lado e dissesse a ela assim: Ele não abandona obras inacabadas. Fala isso para essa pessoa. Isso, não deixa ela dormir. Ele não abandona obras inacabadas. Essa natureza, ela vem de nós. Essa natureza, ela foi deturbada com o pecado da nossa identidade. Mas a nossa identidade, que é restabelecida em Deus, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Ele não é um Deus de abandono. Ele não é um Deus que descarta. Não, Ele é um Deus de recomeço. E quando nós lemos e meditamos em Jeremias capítulo 18, você vai ver que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, ele foi levado à casa do oleiro na primeira parte da história. E se você ler com atenção, você vai ver que Deus, ele toma Jeremias, faz com que ele desça à casa do oleiro para ver o quê? Se você leu, você viu, para ver um vaso se quebrando. Eu não sei se você já teve a chance de olhar, né, um oleiro fazendo um vaso na roda, e ela gira, e ele vai moldando, e ele vai transformando aquela pequena massa, aquele barro em um vaso. E essa história em Jeremias vai falar que Deus tira Jeremias, manda ele descer à casa do oleiro, para ouvir a sua palavra. E quando ele chega lá, ele vê o quê? Ele vê o vaso se quebrando, o vaso se quebrou. Mas Jeremias não só vê isso, ele vê também um vaso que se quebra, mas também ele vê um oleiro que não desiste. Ele vê um vaso que está na mão do oleiro se quebrar, mas ele não vê o oleiro pegando
aquele barro e desistindo daquele vaso. Não, ele vê um oleiro que não desiste da sua obra. Mas uma vez eu vou te dizer, o Deus que você veio adorar nessa noite, Ele não é um Deus de abandono, Ele é um Deus de recomeço. Aquilo que Ele começou, a sua palavra diz que Ele é fiel para cumprir, para terminar. Então o Senhor te trouxe aqui para te trazer de volta a identidade, não do abandono, mas do recomeço, da obra completa. E esse versículo, ele revela muito do caráter de Deus. Por quê? Porque Ele não joga fora, Ele refaz. Mas vivemos em uma geração em que se desfazer é muito mais fácil do que refazer. Vivemos uma geração que prefere desistir do que recomeçar. Casamentos, sonhos, projetos, até a vida espiritual. Tem gente que não sentia a presença de Deus como antes, como outrora. Mas você não está disposto a recomeçar, você desiste daquilo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu não sou Deus de desistência, eu sou Deus de recomeço. A geração é essa. Outrora eu lia mais a Bíblia, mas agora eu desisti. Mas eu estou te dizendo, você vai recomeçar, porque essa identidade faz parte de você. E eu sou um Deus especialista em recomeços. E o mais poderoso é que o recomeço, ele começa com a voz de Deus. A palavra do Senhor, no capítulo 18 de Jeremias, o versículo 1, diz que a palavra de quem, igreja? A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Repita comigo, palavra. Não, repita mais forte, palavra. O recomeço, ele começa com a voz de Deus. O Senhor fala com Jeremias, mandando ele descer à casa do oleiro, porque lá ele vai falar com ele, para que ele possa ouvir as palavras do Senhor. Todo recomeço verdadeiro, ele nasce de uma palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, ele vai dizer desista, mas Deus, ele vai dizer recomece, continue, não desista, avance mais um pouco. O mundo lá fora vai dizer assim, para, abandona, não tem nada a ver. Mas Deus, ele vai dizer, não, se levanta, avança, eu sou contigo. O mundo lá fora, ele vai tentar minimizar e destruir a nossa identidade. Que identidade? A identidade de que nós perdemos, que é mais fácil deixar para lá. A identidade de que a palavra do Senhor mais poderosa é aquele que está em vós do que está no mundo. Eu tenho visto muitas das vezes a igreja se retraindo em caminhar em passos de fé e autoridade, porque perdeu a identidade que foi dada por Deus, a identidade do Espírito Santo. O mundo vai dizer desista, mas Deus vai dizer levante e desce, porque tem algo novo. E foi assim na vida de Jeremias. A palavra do Senhor no livro de Gênesis 12:1, eu vou te dar um exemplo. Vai falar sobre a história de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e ele recomeçou a sua história saindo da terra de Uz. Ah, mas Abraão já tinha uma história antes? Tinha. Mas todo novo recomeço, ele nasce de uma palavra do Senhor Jesus sobre a tua vida. Então o que eu quero te dizer, você pode ter vivido muitas coisas incríveis até aqui, uau, a sua vida espiritual pode estar ao máximo, mas eu quero te dizer, Deus tem recomeço para mim e para a tua vida, porque a palavra dele diz que ele é infinitamente mais, ele faz mais do que pensamos ou do que imaginamos. Então por que o recomeço ele começa com a palavra, como foi na história de Abraão? A palavra do Senhor veio sobre ele, ele ouviu a voz de Deus, e Deus recomeçou a sua história, ele saiu da terra de Uz.
Há pessoas que estão aqui nessa noite, que a partir dessa noite vão ouvir a voz do Senhor e vão começar outro ciclo e outra nova história na sua vida, eu declaro isso. Pessoas que a partir dessa noite vão ser despertados a entender e a avançar sobre a palavra que o Senhor está liberando nessa noite. Então o recomeço, ele começa com a voz de Deus. Deus disse a Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Deus libera uma palavra sobre a vida de Abraão. Deus fala com Abraão, e Abraão entende a voz do Senhor, obedece a voz do Senhor e recomeça. Só que hoje é muito mais fácil, muitas das vezes, você entender a voz do Senhor, você saber o que o Senhor quer da sua vida, mas você deixar para lá, e você não seguir aquilo que o Senhor quer. Porque pensa comigo, o Senhor poderia ter falado com Jeremias, ter mandado ele ir à casa do oleiro, mas ele poderia não ir. Eu não sei se você já leu a história de Jonas. Deus libera uma palavra sobre Jonas, mas ele não vai. Ele não vai, ele não quer. Chega em dado momento da história de Jonas, ele tem um recomeço. Mas só que eu quero despertar você para isso. Às vezes você até entende a palavra do Senhor, às vezes você escuta o que Deus quer da sua vida, mas você abandona. Mas Deus está te dizendo nessa noite: eu vou te despertar para que você tenha um novo ciclo, um novo recomeço, uma nova vida, uma nova história. Ei! Ouvir e não ir, há um espaço muito grande que se chama, deixa eu tomar água, que se chama estagnação, paralisia. Mas todo recomeço, ele começa com essa voz de Deus. E Deus, ele falou com Jeremias. Deus, ele recomeçou na vida de Abraão, falou com Jonas. E quando Deus leva Jeremias à casa do oleiro para perceber o que ele queria falar com ele, e a palavra vai continuar dizendo que ele descia à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa eu te falar, o recomeço também, ele não acontece fora da mão do oleiro. A palavra diz que quando Jeremias desce, através de uma voz do Senhor, ele vê o oleiro trabalhando normalmente. Mas o que chama a atenção é que aquele vaso que o oleiro estava trabalhando, ele se quebra, ele se desfaz, mas ele não joga fora, ele tornou a fazer dele outro. Deixa eu te falar, o recomeço que muitas das vezes você procura na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, ele não só vai começar do seu jeito. Deus está te dizendo, permite que Deus te refaça, permite que Deus te molde, permite que Deus te guie. Mas muitas das vezes queremos recomeçar e viver e avançar da forma que pensamos, imaginamos, do meu jeito. Mas o recomeço fora da mão de Deus, ele não existe. Muitas das vezes nós queremos recomeçar, mas do nosso jeito, dar uma ajudinha a Deus. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida, de você dizer, no domingo você chegar e dizer assim: eu entrego tudo nas suas mãos, está aqui o controle da minha vida, essa situação eu vou te dar. Mas quando é na segunda-feira, você: Senhor, não dá, me dá aqui. Espera aí que eu vou falar com fulano, eu vou ver se ciclano me ajuda. Espera aí que eu vou dar o meu jeito, eu vou dar uma ajudinha aqui para o Senhor. Mas deixa eu te falar, o recomeço, ele não acontece fora da mão de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão e Sara tinham uma promessa do Senhor.
mas eles tentaram ajudar Deus. E o que é que Sara faz? Sara pensa que não vai engravidar, não vai gerar mais filho. Ela pega a sua serva e tenta ajudar Deus e pede que a sua serva gere um filho com Abraão. Mas deixa eu te dizer, Deus ele não precisa da sua ajuda. Ele só precisa da sua obediência, em continuar nas mãos dele, em continuar obedecendo e estando nas mãos dele. Ele não precisa da minha e da sua ajuda. Continua nas mãos do Senhor. Se permita que o oleiro de Deus, o oleiro que Deus ele te refaça. E Abraão e Sara tinham uma promessa, mas eles quiseram ajudar Deus. Mas Deus eles não precisava de ajuda. O mundo atual ele vai querer que você desista, mas em todo tempo Deus ele vai querer que nós recomeçamos. O mundo ele vai querer te quebrar e vai querer com que você fique no chão. Mas se você quebrar e você estiver nas mãos do Senhor, ei, deixa eu te dizer, Ele não vai te descartar, Ele está refazendo, Ele está contigo. Quantos já viveram uma situação que você já pensou, não tem jeito, não dá, não vai acontecer, ou até você já viveu uma situação que se você pensar nela hoje, te dá aquela angústia. Mas às vezes o inimigo, ele quer nos travar naquilo que o nosso Deus pode fazer. Deixa eu te falar, não permita que o que você viveu sirva de referência daquilo do que Deus pode fazer daqui para frente. Porque Deus ele não vai pegar aquilo que te quebrou e usar contra você, não. Ele vai pegar aquilo que te quebrou para te fazer de novo, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Não permita. Não permita que as referências daquilo que te quebrou sirva para um novo começo. Muitas das vezes temos medo de recomeçar, porque estamos focados em onde paramos e onde quebramos. Mas é tão poderoso, porque esse barro que estava na mão do oleiro, Jeremias fala que ele se estragou, mas ele estava nas mãos. E ele não descarta, a palavra diz que ele tornou a fazer dele outro vaso, mas não segundo o que ele queria, segundo bem como lhe pareceu. É isso. O recomeço ele não acontece fora das mãos do oleiro, não acontece fora da presença do Senhor. O que você quer falar com isso, pastor? O que eu quero te falar, quer que a tua vida espiritual recomece e volte a ser como antes, tem que ser na presença do Senhor. Quer ganhar a tua casa para Deus, não é fora na tua perspectiva, é na presença do Senhor. Quer que a tua vida financeira avance, não é fora, é na presença do Senhor. Não há recomeços em não ser nele, igreja, não há. Não há recomeços fora da mão do Senhor. Não adianta você querer recomeçar com as suas próprias forças. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: deixa eu te moldar, deixa eu te refazer como bem me parece. Como parecia bem aos olhos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Deixa o Senhor moldar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Não queira ajudar o Senhor. Às vezes você está vivendo um ciclo que você se pergunta: como eu recomeço? Como vai ser? O que vai acontecer? E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: deixa comigo, você está nas mãos do oleiro.
Você está nas mãos de um Deus bom, de um Deus que não descarta, mas um Deus que faz novo conforme lhe apraz. Recomeçar é se deixar ser moldado pelo oleiro. A palavra do Senhor fala que Jacó, em Gênesis 32, ele fala sobre a história de Jacó, e ele foi um homem que viveu recomeços. Jacó, ele viveu a vida e toda a sua história, até a parte que ele encontrou Jesus, que ele se voltou e recomeçou com Jesus, ele viveu muitas coisas. Em Gênesis 32, o 28, fala que ele foi um enganador. Fala que ele tentou usurpar aquilo que era do seu irmão. Mas chega um momento da história desse homem, no Jaboque, que ele recebe um novo nome, uma nova identidade. Deixa eu te falar, o recomeço, ele é maior do que a queda, ou do que você parar e abandonar. Jacó, ele teve a sua identidade restaurada a partir de um momento que ele teve um encontro com o Senhor. A palavra vai falar que ele fica ali brigando com o anjo, mas a partir de um momento Deus muda o seu nome, restaura a sua identidade, e ele passa a ser de um usurpador, de um mentiroso, de uma pessoa que estava esquecida, que abandonava, que usurpava, que enganava, a um recomeço na vida. O que eu quero te falar com isso, o vaso que se quebra, o vaso que se permite nas mãos de Deus, ele se torna um vaso ainda mais útil. O que eu quero te falar, aquilo que te quebrou muitas das vezes, não era para te destruir, mas nas mãos do oleiro certo, ele está fazendo um vaso ainda mais útil, um vaso ainda mais cheio. A gente tem a mentalidade que o mundo tem, quebrou, descarta, não aconteceu, deixa para lá, não vai dar, esquece. Mas imagina comigo, um cara que, como Jacó, que viveu a vida dele, por muitas das vezes tentou recomeçar sozinho. Desde jovem ele usava sua astúcia, seu engano. Mas um dia, no Jaboque, ele teve um encontro com o Senhor. E ali ele se quebrantou e se permitiu que o Senhor tocasse a sua vida e lhe desse uma nova identidade. O recomeço na minha e na sua vida é sinal de graça e não de merecimento. A palavra do Senhor no livro de Lamentações 3, o 22 ou 23 vai falar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O recomeço é fruto da graça diária do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que Israel, todos os dias no deserto, mesmo murmurando, recebia diariamente o maná como um sinal de um novo recomeço. A palavra fala sobre um filho pródigo que não merecia, mas foi recebido com festas e roupa nova, porque o pai sempre dá a chance de recomeço. O que eu quero te falar e o que eu quero que você nessa noite saia entendendo nessa noite: o pecado, o mundo vai te dizer que é impossível recomeçar quando você cai ou quando você abandona. Mas você vai sair daqui nessa noite entendendo que o Deus que você veio buscar nessa noite, Ele é um Deus de recomeço. E não importa o quanto estava quebrado, não importa o quanto estava esquecido, Ele é especialista em recomeçar. O filho pródigo, ele não merecia, mas ele foi recebido. O pai sempre dá uma chance de recomeço. E o recomeço, ele é muito maior do que a queda. Veja o que fala a palavra do Senhor no livro de Provérbios 24:16: 7 vezes cai o justo e se levantará. Domingo fomos ministrados por uma peça incrível. Enquanto eu vi, o Senhor falava comigo essa palavra. Enquanto eu era ministrado por aquela peça, o Senhor me levava a Jeremias 18.
me levava a um Deus que Ele não abandona. Um Deus que, se você estender as mãos, Ele está o tempo todo com as mãos também estendidas para pegar na sua. A queda ela é muito maior, o recomeço ela é muito maior do que a queda. A queda ela não é o fim quando estamos nas mãos de Deus. A palavra do Senhor fala de Moisés, fala de Davi, fala que Davi cai em pecado, mas se arrepende e recomeça como um homem segundo o coração de Deus. Muitas das vezes o que parece ser o fim na nossa estrada apenas é o ponto de partida para um novo recomeço. E eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite. Tudo aquilo que você parou, ei, o Deus está te dizendo, é um ponto de partida para você recomeçar. Ah, pastor, eu não orava mais, eu não sentia mais. Ah, pastor, eu caí, eu pequei, mas Deus está te dizendo, eu sou um Deus de recomeço. Eu sou um Deus que não abandono. E o recomeço ele gera testemunho e avivamento. A palavra do Senhor no livro de Atos 3, 19 e 20 vai dizer assim: arrependei-vos, para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Quando Deus recomeça em nós, isso também torna testemunho para os outros. A palavra do Senhor fala sobre um homem chamado Paulo, que era perseguidor da igreja, mas certo dia ele tem um recomeço com o Senhor Jesus. E o recomeço de Paulo, ele não só gera salvação na vida de Paulo, mas ele gera também avivamento para as demais gerações que Paulo ia encontrar. O que eu quero te falar, o seu recomeço não vai só abençoar você, mas também vai ser um avivamento para a sua casa, para a sua geração, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua família. Deixa eu te falar, o tempo de desistir acabou. É tempo de recomeçar. Será que você poderia falar isso para essa pessoa que está do seu lado? Olha para ela nessa noite e fala: o tempo de desistir acabou. É tempo de recomeçar. Vamos, fala mais uma vez para ela acreditar nessa noite. Diz a ela: o tempo de desistir acabou. É tempo de recomeçar. E se você acredita nisso, levanta no seu lugar. É tempo de recomeçar nessa noite. Vamos, levanta no seu lugar. O Deus de recomeço está presente aqui, aleluias. Eu vou construir minha vida em ti. Vamos declarar isso. És meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha Vamos, diga isso. vida em ti. Não é tempo de desistir, é tempo de recomeçar, aleluia. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és Diga: tu és meu fundamento, Jesus. eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Tu és santo, és incomparável. Declare isso. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que
faz mudar o mundo. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. O Deus de recomeço está nesse lugar. E Ele te diz: não importa aquilo que você abandonou, ou aquilo que você pensou que não ia recomeçar, eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu recomeço quantas vezes for preciso. Aleluia. Feche os seus olhos. Nessa noite eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Você chegou nesse culto e você nunca teve a chance de dizer sim para esse Deus. Nunca teve a chance de começar um capítulo novo caminhando com Deus. E hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: é tempo de recomeço sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. E você nunca teve a chance de confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. E nessa noite é noite de recomeço. Se você deseja confessar o nome dEle como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita bem alto, aleluia. Todos continuam com os olhos fechados, sem nenhum constrangimento. Já tem algumas mãos levantadas, aleluias. Ou talvez você chegou aqui, você já teve a chance de começar, mas você parou. Mas hoje Deus te trouxe para te dizer: eu vou recomeçar sobre a sua vida e sobre a sua história. E hoje é noite de você voltar para os meus caminhos. Levante também a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alto, é noite de recomeço. Não saia daqui sem recomeçar, não saia daqui sem entregar a sua vida para Ele. Vamos, levante a sua mão bem alto, eu quero te ver. Existem algumas mãos levantadas sem nenhum constrangimento. Glória a Deus, existem mãos levantadas. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você desse um passo de fé e viesse até aqui na frente. A igreja continua orando, a igreja continua intercedendo. Sem nenhum constrangimento, vem até aqui à frente. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de novo, aleluia. Minha vida em ti, tu és. Venha, venha, hoje é noite. Oh, aleluia. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, És inigualável. abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh Espírito Santo, hoje é noite de recomeço. O Senhor é aquele que recomeça quantas vezes for necessário. O Senhor não desiste da sua obra, o Senhor não desiste dos seus filhos. E nós somos gratos, Espírito Santo, porque em nós muitas das vezes é perdida essa identidade de recomeço. Mas o Senhor é um Deus de recomeços. O Senhor é um Deus que não abandona a sua obra. Porventura aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Oh, há uma atmosfera sobrenatural nessa noite. E o Senhor Jesus manda te dizer: aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. Aquilo que Ele começou na sua casa não está abandonado. Ele vai concluir. Aquilo que Ele começou no seu ministério, Ele vai fazer. Oh, Ele não abandona, Ele não abandona. Oh, vocês que estão aqui na frente comigo, queria que vocês repetissem. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam os homens, aqueles que confessam a Deus diante dos homens, eu vos confessarei diante do Pai. Então quero que vocês falem isso em voz alta.
Toda a igreja vai repetir essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu recomeço. Senhor Jesus, nessa noite eu, Senhor, fui tocado pela Tua palavra. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, me recebe de volta. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Senhor Jesus, nessa noite me recebe de volta. Senhor Jesus, nessa noite eu me coloco nas Tuas mãos. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias! E não sai daqui. A palavra do Senhor diz que nesse momento há uma festa lá no céu, e nós queremos também fazer uma festa aqui na terra. Vamos lá, Culto Fé! Oh! Eu vou contar de 1 até 3, vamos lá! 1, 2, 3. Somos corpo, Pode virar! totalmente Uma família para caminhar com você, uma família da fé. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Deus abençoe. Ó, um rocket aqui, ó. Um rocket. de amor de Cristo expressando. Vocês podem acompanhar o irmão da consolidação, por favor, em nome de Jesus. Vivendo compromisso Diga isso. do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido. Diga para a pessoa que está do seu lado: Precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz a ela assim: você foi abençoado? Se ela disser que não, ora forte na cabeça dela em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nós te damos graça pela Tua presença, Senhor. Nós te damos graça porque nessa noite houve salvação na casa. Nós te damos graça porque verdadeiramente hoje o Teu nome foi adorado nesse lugar, Senhor. Pai, nos leve em paz para as nossas casas, Senhor. Pai, que seja uma continuação de semana abençoada, debaixo da Tua provisão, da Tua proteção. Nos livra, Senhor, de qualquer mal. Nós já oramos, Espírito Santo, por todos os cultos do final de semana. Pai, abençoa que a Tua glória seja ainda mais real, como foi nesse dia, Senhor, nas nossas vidas. Nós te damos graça em nome de Jesus. Você que está aqui, Deus te abençoe. Te esperamos no próximo Culto Fé. Vá com Deus. Você de casa, Deus abençoe você, a sua vida. Esperamos você aqui no próximo Culto Fé. Se você puder estar aqui conosco. Se você não puder, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Continue partilhando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa. E o Senhor Jesus, Ele tem recomeço para a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus. Vivo pelo que creio, minha esperança